Chamam-lhe a Catedral do Futebol Angolano. O formato inspirado na rara planta Welwitschia mirabilis, que só existe em Angola, concretamente no Namibe, enche os olhos de quem o aprecia. É um estado muito bonito que pode ser bem aproveitado. A beleza exterior esconde uma realidade que revela o lado crítico do estádio 11 de novembro. Durante dias, nossa equipa teve acesso exclusivo para desvendar o estado atual de um gigante que perde as batalhas contra o tempo, contra atos de vandalismo e também contra alegadas invasões. Ora, ao lado dos especialistas e de comentadores desportivos, vamos entender a situação atual da Catedral do nosso futebol. Quando o estádio 11 de novembro estava a ser erguido, não restavam dúvidas de que Angola ganharia um dos mais imponentes estádios de futebol em África. A maquete do recinto reforçava esta ideia. 16 meses foi o tempo que duraram as obras de construção do estádio, que ocupa uma área de 82 mil metros quadrados, ou seja, neste espaço caberiam quase 9 campos de futebol. O estádio foi o principal palco do Campeonato Africano das Nações de Futebol em 2010 e inaugurado em dezembro de 2009 pelo então presidente José Eduardo dos Santos. Aparenta uma estrutura ao nível dos grandes estádios internacionais. Quase 50 mil espectadores distribuídos em 2 anéis. Uma estrutura que impressiona e que parece justificar os quase 230 milhões de dólares gastos. 9 anos depois, o tempo começa a denunciar o trabalho feito. Foi projetado para ser um estádio multiusos com possibilidades para acolher provas de outras modalidades, como o atletismo, por exemplo, mas nunca ninguém correu nesta pista, que foi reprovada desde o primeiro momento. O tapete não é o mais adequado e, para piorar, atualmente o terreno está desnivelado. Essa pista ainda não existe aquilo, portanto, porque está lá aquilo não é uma pista. Repara que nesses anos todos, nunca houve lá uma prova de atletismo. Ao contrário da pista, está a relva, um verde que anuncia a qualidade do trabalho de quem a mantém, conforme mandam as regras da FIFA. Os raios solares brilham e o verde reluz. O maior estádio do país integra o leque de recintos do Girabola, Afrotaças e jogos internacionais da seleção angolana. Por isso, todos são chamados ao estádio para vibrar pelas respectivas equipas e, sobretudo, a vibrar por Angola. Mas aqui, os adeptos não vibram apenas. É com o estádio desértico, praticamente sem ninguém, que se tem noção do impacto causado por atos de vandalismo praticados por adeptos que vêm ao estádio 11 de novembro para, supostamente, apoiarem as respectivas equipas, em alguns casos a seleção nacional. Só para se ter uma ideia, neste vomitório, é o nome técnico dado a este espaço, delimitado por 2 cercas. Estima-se que mais de 50 cadeiras tenham sido retiradas de forma indevida. Este cenário verifica-se em quase toda a extensão do primeiro anel. Ao longe, percebem-se várias lacunas devido à remoção de cadeiras. Vandalismo de quem muitas vezes não é capaz de encarnar o fair play e limitar-se a festejar. A vandalização não termina nas bancadas, também passa pelos corredores. Muitos que vêm ao estádio deixam a marca deles da pior forma. Paredes com grafite ou pichações. A vontade de alguém querer escrever encontra corpo nos outros meios socialmente aceitos. Ainda no corredor do segundo anel, onde estão algumas importantes superfícies comerciais, a realidade continua. Nem a estrutura de vidro foi poupada. Os fragmentos no chão denunciam a agressão contra um dos lados da porta envidraçada. O nosso guia não podia ser entrevistado, mas em off confirmou que terá sido praticado por adeptos num dos jogos do Girabola. Muitos fazem e desfazem nestas zonas, aproveitando o facto de ser um espaço muito isolado. Durante os jogos, aqui não tem havido agentes da ordem e segurança e, para piorar, o sistema de videovigilância não registra nada porque não funciona há já algum tempo.
As dezenas de câmaras colocadas em pontos estratégicos do estádio seriam grandes aliadas no combate contra atos que danificassem bens públicos. Assim defende este técnico em telecomunicações. Com a câmara de vigilância já tem como encontrar o cidadão que está à procura. Os estragos também chegaram às casas de banho. Este WC, por exemplo, está inutilizado e não esconde as marcas da destruição. Nós vemos aqui lavabos cujas torneiras foram retiradas e, pelo que nós apuramos, há jovens aqui que foram apanhados em flagrante tentando roubar as torneiras. Estes atos são danos de coisas com valor e interesse públicos, por isso puníveis por lei. O mesmo é dizer que quem fez isso, segundo o Código Penal angolano, cometeu crime e pode ser preso. À luz do Código Penal, no seu artigo 472, estabelece uma moldura penal que vai até 2 anos e multa de 6 meses. Só para estabelecer aqui o direito comparado, para provar que o Estado está mesmo preocupado com esta situação, o anteprojeto, digo melhor, no seu artigo 397, estabelece uma moldura penal que vai até 8 anos, com multa de 900 dias. É só para ver até que ponto é que o Estado está preocupado com esta problemática. Em 9 anos de existência, esta começa a ser a nova face do estádio 11 de novembro. Uma vista de encher os olhos. Uma imponente infraestrutura desportiva que, por esse ângulo, mais parece uma obra de arte. Mas, por trás desta beleza, está a imagem desfigurada de um estádio milionário que muitos não veem. Você vai ver o lado mais crítico do estádio 11 de novembro e que carece de uma rápida intervenção. Nossa vistoria ao estádio 11 de novembro continua. Desta vez, contamos com o suporte do engenheiro António Venâncio, que visualizou as imagens captadas pela nossa câmara. Ele vai ajudar-nos a entender se há gravidade ou não nas degradações do 11 de novembro. Não foi preciso andar muito para avistarmos as primeiras anomalias. Infiltrações no muro construído ao nível do subsolo. Estamos na cave, junto ao parque para viaturas das equipas. Por incrível que pareça, a água mole tanto bateu que perfurou o muro de betão armado. Há fundações que não estão impermeabilizadas, portanto dão vazão à entrada de água para dentro, portanto cria umidades que podem provocar carbonatação, e a carbonatação é muito perigosa para uma situação daquelas. Há questões que estão ligadas às redes de esgotos, que se falharam em alguns troços. Da cave para o corredor que separa o primeiro piso do segundo, o mesmo cenário de degradação à vista de todos. O teto falso não resistiu ao tempo e cedeu, deixando a descoberto algumas imperfeições na infraestrutura. O teto falso com deficiências e há ali uns perfis que já estão a oxidar, mas isso é devido à infiltração da água. Chegar ao último anel do estádio tornou-se num verdadeiro exercício físico. Os elevadores estão paralisados há muito tempo, excepto este que dá acesso à tribuna VIP e que é utilizado pelo presidente. Para nós da imprensa é um martírio, porque onde nós trabalhamos é mais ou menos no terceiro andar do estádio, por não há elevadores, enfim. Vários tubos de transporte de água e descargas já estão com remendos, mas a reparação arrojada não impede de a água cair e inundar o chão. Pelo estado do piso, constata-se que a água parada permanece neste local por muito tempo. É um estado que envelheceu precocemente. O que você viu até agora não se compara com o que você está prestes a ver. É neste estado que se encontram duas juntas que sustentam o segundo anel.
a parte superior do estádio está assente em estruturas como esta, cujas fissuras aumentam dia após dia. O engenheiro António Venâncio está habituado a analisar infraestruturas em várias situações, mas chegou a ficar surpreendido. Por algum momento, não acreditou que fosse no 11 de novembro. É como uma simples anomalia que começa sempre uma grande degradação. O tempo, a falta de conservação e manutenção são aliados perfeitos para que uma infraestrutura, por mais grande e complexa que seja, comece a cair pouco a pouco. É o que está a acontecer com o estádio 11 de novembro. O gigante perde a batalha contra o tempo e pede socorro. Para que não cheguemos até aquilo que nós chamamos tecnicamente como estado limite de utilização. Quando a gente declara o estado de limite de utilização, significa dizer que os utentes já não podem ter acesso a essa estrutura. Se não houver intervenção, a situação deve piorar. E chega uma altura tal em que entra em ruptura. Se entrar em ruptura, então nós entramos no estado limite de utilização ou no estado último de utilização. O estado último de utilização já implica demolições, retificações de maior monta. O mau estado de conservação das infraestruturas desportivas também tira o sono ao Presidente da República. No discurso à nação, João Lourenço deixou claro que é preciso mudar o quadro com soluções urgentes. Depois de, nos últimos anos, o país ter investido bastante em infraestruturas desportivas, estádios e pavilhões himnodesportivos, preocupa-nos o avançado estado de degradação precoce em que alguns deles se encontram. Devemos encontrar uma solução sustentável de manutenção e gestão dessas infraestruturas. Talvez pudéssemos confiar nas velhas glórias das diferentes modalidades, organizadas em empresas e com apoio inicial do Estado, ou numa outra solução. Estamos abertos a ouvir contribuições, não podemos é continuar a observar impávidos e serenos o que se está a passar. Esta é a situação do estádio mais caro do país, que custou quase 230 milhões de dólares. Uma pergunta inevitável: de quem é a responsabilidade? Temos questões que têm a ver com a conservação e, portanto, quando estou a falar de questões estruturais, estou a falar de manutenção. Outras questões são do foro da conservação e temos também questões que estão ligadas à gestão da empreitada ao longo da sua vida útil, que tem a ver com uma certa participação da fiscalização que não aconteceu. A fiscalização das obras do estádio estava a cargo desta empresa, fundada em 2006. O que chama a nossa atenção é o facto de que, quando começou a fiscalizar a construção, a empresa tinha apenas 2 anos de existência. O 11 de novembro terá sido a primeira grande obra que esta empresa fiscalizou. A direção da empresa não aceitou gravar entrevista, alegando a ausência dos técnicos que estiveram envolvidos na fiscalização do estádio. Solicitou-nos que enviássemos por correio eletrônico as perguntas. As respostas também chegaram por esta via. À primeira pergunta, em que consistiu a fiscalização durante os 16 meses que duraram as obras, a empresa fez saber que consistiu na prestação de serviço de coordenação e controlo, definindo metodologias relativas à construção de obras civis, fornecimento, montagem e ensaios de equipamentos. E se houve fiscalização ou não pós-data de entrega ao dono da obra, a empresa respondeu que cumpriu apenas com o estabelecido no contrato, isto é, do período de construção até a recepção. Não há registro de acompanhamento depois da recepção pelo dono da obra, no caso o Estado. Procuramos saber também se eram normais as anomalias que se verificam na estrutura do estádio em 9 anos de existência. A fiscalizadora responde que qualquer obra civil, após a funcionalidade, deve merecer manutenção periódica. Só assim se poderá corrigir a degradação acentuada, o que deve começar já. O gigante luta contra 3 adversários: o tempo, o vandalismo e as invasões. Esta é a maquete do estádio, uma imagem que ilustra como o 11 de novembro seria
com um vasto espaço verde na zona adjacente. A aparência atual não é tal como estava no projeto inicial, mas esta imagem aérea mostra que, bem no princípio, estava salvaguardado o vasto espaço que circunda o recinto. Um espaço que já não existe. O terreno foi delimitado por um segundo muro. A parede amarela que você vê é o verdadeiro limite. O que está antes nasceu anos depois. Um quintal dentro de outro quintal. A zona exterior do estádio passou a ter outro muro internamente que delimita uma zona privada, digamos que eu pessoalmente não sei a quem pertence, quem autorizou que essa delimitação fosse feita. Portanto, em vez de termos um muro, passamos a ter dois. Aparentemente simples e inofensivo, mas o muro tem um detalhe assombroso que não deve ser ignorado: o arame. Não se pode fazer um muro com arame farpado, ou seja, com material cortante, para impedir que as pessoas pulem o muro. Por quê? Porque os estádios são suscetíveis de acontecer lá dentro situações de pânico. Havendo situações de pânico, as pessoas precisam de livrar-se a qualquer momento. Não se pode, então, próximo do estádio, colocar arame farpado, porque as pessoas podem morrer, podem matar-se. Os vestígios de sangue na parede atestam as palavras do engenheiro. Esta imagem foi captada na sequência do tumulto que aconteceu depois do jogo de agosto TP Mazembe para a Liga dos Campeões Africanos. Morreram 5 pessoas, exatamente num dos portões do muro que surgiu depois. E pelo sangue, houve feridos. Além deste detalhe do arame, o muro construído não só reduz o espaço, como também bloqueia a movimentação de pessoas. Se houver pânico, as pessoas precisam de rapidamente se dispersarem e encontrarem um lugar mais tranquilo e um lugar que lhes possa dar algum conforto. Segundo este documento oficial da FIFA sobre estádios de futebol, uma das recomendações é a existência de um vasto espaço à volta do estádio para que as pessoas entrem e saiam em segurança. Os especialistas não têm dúvidas. Uma nova vistoria internacional reprovaria o estádio 11 de novembro quanto à segurança e comodidade. Se esses muros tivessem sido feitos na altura em que a vistoria internacional estivesse a verificar, esse estádio não receberia o alvará, digamos assim, para entrar em funcionamento. O que contraria tudo aquilo, primeiro contraria a própria planta original do estádio. Portanto, não estava isso previsto. Agora, tanto contraria aquilo que são as normas de segurança definidas pela FIFA e seguidas pela CAF e acreditamos nós pela própria Federação Angolana de Futebol também. Não é? Para António Venâncio, a solução seria apenas uma. Aos responsáveis demolir tudo que é delimitação do espaço livre para movimento pedonal. O atual diretor do estádio, Luís Kazeng, nomeado há dias pela Ministra da Juventude e Desporto, não confirma se vai demolir ou não, mas fala em estratégias para melhorar a atual imagem. É para que possamos transformar o estádio 11 de novembro em um estádio para todos os angolanos e onde todas as pessoas consigam se rever como seu. Este é o princípio, tudo o que irá acontecer será sempre dentro de uma estratégia, de uma dinâmica, dentro de princípios que estão estabelecidos, para que possamos fazer do 11 de novembro um modelo de infraestruturas desportivas em Angola. Além do muro de vedação pelo meio, o vasto espaço do estádio está retalhado. O parque de estacionamento para o público em geral deixou de ter a capacidade inicial porque uma parte não está a ser utilizada. Alguns foram transformados em zonas de lazer por empresas privadas. Havia aqui restaurantes, piscinas adaptadas. O lugar existe, mas a diversão já não. Não há informações fidedignas quanto aos proprietários. Em março deste ano, os trabalhos no perímetro adjacente ao estádio foram suspensos por uma comissão integrada pelos Ministérios da Juventude e Desporto, Interior e Construção e Urbanismo. A comissão deve analisar todo o processo de concessão das obras. O comentador da Zimbo revelou que, em 2010, chegou a ser solicitado pelo gabinete do então vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, para elaborar um documento sobre modelos de gestão e manutenção dos estádios construídos para o CAN.
tivemos acesso exclusivo a algumas páginas. Estas foram as recomendações de Dio Soares, mas nada saiu do papel. Transformar-se até numa zona de captação de visitantes, enfim, criar ali toda uma atividade que tornasse mais constante o fluxo de pessoas ao 11 de novembro e também, neste caso, a tal componente pedagógica, comercial, enfim, tendo ali o museu, digamos assim, do desporto nacional. Outro aspecto, como se faz, por exemplo, no Maracanã, e as boas ideias devem ser copiadas, o passeio da fama, ali no 11 de novembro, das grandes figuras do nosso futebol, futebol internacional, podem lá também deixar o seu pezinho, as suas pegadas, como acontece, já disse, no estádio do Maracanã.